A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. E ela se encontra lá em Jeremias 25, do versículo 1 ao 11. Jeremias 25, de 1 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de do rei Nabucodonosor da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor e vô-lo tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Versículo 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais para sempre. Obrigado, irmão. E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente. E farei que seja um objeto de espanto, de assobio, de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por este dia, por esse momento, pela misericórdia do Senhor que tem sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, que nós possamos, Senhor, estar atentos a ouvir e obedecer a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Aqui falando um pouquinho do que foi o cativeiro da Babilônia ao povo de Israel. Tantas coisas acontecem com esse povo, e eu creio que da mesma forma, assim como Deus estendeu a sua graça sobre nós, nós também passamos por várias lutas e várias tribulações. Esse povo tinha de tudo. É um povo abençoado, um povo ao qual Deus escolheu para ser o seu povo. E ali Deus então faz várias coisas com eles a todo momento, fazendo suas promessas de crescimento, de grandeza, de conquistar, de poder estar num lugar onde Deus prepara a terra prometida para todos eles. E eles vão recebendo tudo isso constantemente. Eles recebem as bênçãos do Senhor, mas de momentos em momentos, eles costumam a querer sair do trilho.
a querer sair da visão daquilo que Deus tem proposto, ou daquilo que Deus tem programado para eles. Grandes coisas acontecem com esse povo, que há uma separação, há uma divisão, e isso vem desde o início, aonde tudo aquilo que acontece no meio do povo, no meio da igreja, já fazendo uma breve comparação conosco, aonde existem pessoas que não têm a mesma visão, aonde existem pessoas que vão ter um discernimento diferente daqueles que estão guiando, sempre haverá essa divisão. E essa divisão, a consequência que vai enfraquecer os lados e, consequentemente, nós teremos algum resultado negativo lá na frente. De um povo só, eles se transformam em vários, eles se dividem em reinos, e isso enfraquece de tal forma que a cada momento que passa, eles afastando a visão de Deus, eles começam então a passar por lutas e tribulações, a ser presos, a ser cativos, a levar, sendo escravos de outros reinos que vão conquistando ali. Então já havia conquistado o reino do norte, e agora o reino do sul também começa a cair. Jerusalém começa a cair sob o domínio do rei da Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor. Então vejam que tudo isso é consequência daquilo que nós fazemos, daquilo que o povo faz, daquilo que nós fazemos no sentido de que, quando nós não ouvimos aquilo que Deus quer, quando nós não entendemos aquilo que Deus está nos guiando, a consequência é que nós vamos nos afastando cada vez mais da vontade e da direção de Deus, e isso pode trazer um prejuízo para nós. Talvez o nosso sonho não se realize, talvez os nossos planos não se concretizem, talvez tudo aquilo que você coloca a mão não prospera, não vai para frente, porque nós costumamos a não ouvir a Deus falar. Grandes invasões aconteceram com esse povo, até que eles chegassem nesse momento de passar cativos para o rei da Babilônia. Algo interessante nisso, que nós precisamos prestar atenção: Deus, Ele na sua infinita misericórdia, Ele nos ensina todos os dias a nós andarmos segundo os teus preceitos. Ele levanta homens, mulheres, líderes para que eles possam nos conduzir. Ele levanta pessoas, os seus profetas, para ir até esse povo e falar daquilo que Deus quer. E Ele tenta nos corrigir ainda. Ele tenta falar para nós: olha, você está andando pelos caminhos ao qual não me agrada. E os profetas vão até esse lugar, e eles profetizam, eles falam, eles tentam mudar, mas grande parte das pessoas não entendem, não querem, ou acham que aquilo que Deus quer é muito difícil, é complicado, e às vezes seguir a nossa vontade, seguir a nossa carne, seguir a nossa intuição, né, o nosso conhecimento é melhor do que aquilo que Deus quer para nós. E chega um determinado momento que Deus, na sua permissividade, Ele deixa que aconteça coisas conosco, assim como Ele deixou que acontecesse com esse povo da Babilônia, com esse povo de Israel sendo cativo na Babilônia. Então o povo, depois de muito tempo, não tendo mais possibilidade, o profeta Jeremias vai lá e fala assim: olha, Deus se cansou de poder estar instruindo vocês, de poder estar guardando vocês, de poder estar querendo levar vocês a um sucesso, a um crescimento. E então ele fala assim: olha, vocês vão passar alguns dias ali cativo num outro reino. Vocês estão adorando outros deuses, vocês se perderam no meio de outros povos, e aí vocês começam a adorar aqueles outros deuses que não sou eu, ao qual eu não permito. E assim somos nós, quando nós nos desviamos, quando nós nos saímos da presença do Senhor, nós costumamos a ir no embalo dos sábados à noite, no embalo dos amigos, no embalo dos colegas, no embalo do lugar ao qual nós estamos, e aí nós vamos nos esquecendo das coisas. Outro dia eu estava conversando com o pastor Daniel lá de Pedra Preta,
e até me deu uma luz, acendeu em mim mesmo, ao qual ele falou assim: Joilton, vamos participar do encontro lá, vou fazer um movimento, vou fazer algo lá para a gente poder chamar toda a cidade. Eu falei para ele assim: mas eu não estou mais com aquele pique, não estou mais com vontade, com coragem. Eu mesmo falei isso. E ele virou para mim e falou assim: poxa, cadê aquele Joilton que pegava tudo, que costumava correr atrás, que costumava fazer? E eu falei assim: é verdade. Às vezes nós nos desanimamos, ou às vezes nós não percebemos que nós estamos fazendo mais coisas que nos agradam do que coisas que agradam ao Senhor. E isso é um ponto que nós precisamos refletir, porque quando nós estamos trabalhando para Deus, as outras coisas acontecem. Mas quando nós estamos ligados naquilo que nós precisamos conquistar, naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que nós precisamos melhorar, nós corremos atrás dos nossos sonhos, buscamos os nossos ideais, e às vezes nós esquecemos da palavra do Senhor, nós esquecemos da obra do Senhor, nós esquecemos que nós estamos aqui para servir ao Senhor. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele trabalha por nós. É algo que nós precisamos refletir. O que nós temos feito, nós estamos livres ou nós estamos presos naquilo que o mundo traz? O tema dessa palestra é: Babilônia não é o seu lugar. Babilônia não é o seu lugar. Babilônia representa tudo aquilo que Deus não se agrada. A Babilônia representa pecado, representa coisas que as pessoas buscam para si, mas que Deus não quer. Saia da Babilônia, não permita que você continue. O cativeiro babilônico, ele foi muito difícil para os judeus. É algo que trouxe humilhação, maus tratos, insultos a esse povo. Algo que eles passaram um tempo, 70 anos, não é brincadeira, ali cativos naqueles lugares, dispersos, sem poder fazer e adorar ao seu Senhor. E aí vem uma grande coisa que acontecia naqueles lugares, é que as pessoas que estavam ali cativos, sabendo que as pessoas ali adoravam ao seu Deus, às vezes se insultavam as pessoas: cantem, louvem ao seu Deus, cantem a Ele. Por que vocês não fazem isso? E muitas pessoas têm a oportunidade de louvar e engrandecer a Deus em qualquer circunstância, passando ou não por uma situação boa. E o interessante é que a maioria não consegue adorar e louvar ao Senhor quando está passando por essas lutas. As pessoas não queriam cantar, não queriam louvar o Senhor, porque não estavam na sua terra, não estavam em Jerusalém. Então alguns encontravam dificuldade para poder fazer isso. E nós precisamos adorar ao Senhor em todos os momentos. Uma outra coisa interessante que acontecia com esse povo em Israel é que eles clamavam, eles lamentavam aquela situação, e a todo momento eles clamavam a Deus com um único propósito e objetivo, e eles pensando na vingança, eles pensando num Deus que pode fazer todas as coisas, num Deus que poderia tirá-los daquele lugar, mas num Deus de vingança que poderia pegar aquelas pessoas, esmagar a sua cabeça, matar, destruir e fazer com que eles pudessem ser livres. As pessoas queriam vingança para poder sair do cativeiro, eles queriam ficar livres e voltar para a sua cidade, mas em nenhum momento eles imaginavam assim: Senhor, o que é que eu fiz que não te agrada? O que é que eu faço que não está de acordo com a tua palavra? Qual a conduta que eu tenho tido e que não permite que eu possa andar para frente, que eu possa voltar para Jerusalém, que eu possa adorar ao Senhor todos os dias? As pessoas queriam vingança, mas elas não pediam perdão por aquilo que eles estavam fazendo. É algo que também nós precisamos refletir. O cativeiro é algo que nós precisamos aprender.
algo que nós precisamos fazer. O Salmo 137, ele diz assim, no versículo 1, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha direita, da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam, descobria até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagastes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Eles clamavam por vingança, eles queriam pegar aquilo que eles estavam vivendo e eles clamavam para que Deus pudesse então retribuir da mesma forma que eles estavam passando, que eles retribuíssem da mesma forma aquele povo que estava fazendo eles serem escravos. Será que nós temos pensado, ou nós temos vivido, olhando para aquelas pessoas que nos fazem mal, desejando a mesma coisa, querendo que aconteça com eles a mesma coisa ruim que porventura nós estejamos passando? O Salmo ele nos mostra, a maioria dos judeus ele se recusa a cantar uma canção do Senhor. Vingança, alma ferida, coração doente, mas existem aquelas pessoas que conseguem louvar e engrandecer o Senhor em qualquer circunstância. Tem alguém que consegue fazer isso? Isso é independente. Nós precisamos agradecer a Deus por todas as coisas. E se nós estamos passando por alguma coisa ruim, que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor para que Ele nos mostre e nos ensine como é que nós devemos andar. Como é que nós vamos sair dessa situação? Porque Deus ele tem poder suficiente para fazer isso. Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa história, Ele pode transformar a situação ao qual você está passando para algo muito melhor. Comereis o melhor dessa terra. É isso que Deus promete. Mas nós precisamos obedecer. Existiam pessoas naqueles lugares que decidiram não se contagiar. Existem pessoas que decidiram louvar ao Senhor independente da situação. São exemplos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. São vários outros exemplos de profetas que estavam ali cativos, não na mesma época, não no mesmo lugar, mas eles decidiram continuar firmes olhando para o Senhor. Firmes olhando para o Senhor. Por isso eu falo para você, meu querido, nesta manhã, não desanime mediante as situações ruins, não desanime mediante aquilo que não é favorável para você, aquilo que pode não estar dando certo, clame ao Senhor, olhe para Ele, coloque diante dEle, porque Ele vai mudar a tua história. O Senhor pode mudar a tua história, o Senhor pode mudar a circunstância da tua vida, o Senhor vai mudar aquilo que você está passando. Se é algo que não é bom, comece a agradecer ao Senhor e agradecer a Ele, dizendo, Senhor, eu quero fazer uma mudança na minha vida. E eu sei que é somente através de Ti. Eu sei que é somente através do Senhor. 70 anos por causa daquela desobediência. Daniel 9... ele dizia assim, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, do qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi meu rosto ao Senhor,
para o buscar com o coração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, te guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, aportando-nos aos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel reconhecia o seu estado de pecado, ainda que ele pudesse talvez não participar daquilo que estava fazendo o povo, porque ele adorava ao Senhor, ainda que ele pudesse estar cativo, mas ele não olhava para os seus inimigos buscando vingança, mas ele olhava para si e falava: Senhor, pecamos contra ti. Ah, Senhor, não seguimos os teus mandamentos. Senhor, estamos nos afastando do Senhor, mas tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a nos afastarmos daquilo que não é bom, daquilo que não é agradável aos teus olhos. E assim Daniel decide não se contaminar. Existem pessoas que mesmo estando passando por dificuldades, mesmo estando passando por situações difíceis, eles decidem não se contaminar. E nós precisamos ser assim. Não importa o lugar onde você esteja, não importa o lugar aonde você vá, você precisa ser luz em meio às trevas. Você precisa ser um canal de bênção para as outras pessoas. Você precisa ser o sal da terra, aquela pessoa que faz a diferença em todos os lugares. É para isso que nós somos constituídos, boca do Senhor em todos os lugares. Você precisa falar do amor de Cristo, muito mais do que falar, você precisa testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Testemunhar. Ser testemunha daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender qual é a nossa situação. Nós precisamos nos arrepender e olhar para aquilo que nós estamos fazendo e tentar voltar à casa do Pai. Tentar voltar aos caminhos do Senhor. Assim como o filho pródigo pecou, um dia ele reconheceu que ele era pecador. E o dia que ele reconheceu, Lucas 15, ele fala assim: levantei-me, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Reconhecer o nosso estado, a nossa pequenez, reconhecer que nós estamos errados é algo fantástico diante do Senhor. Reconhecer que nós podemos voltar nos caminhos do Senhor, que nós podemos voltar para a casa do Senhor, é algo fantástico. Ainda que em toda a humildade que nós possamos ter de poder pedir perdão ao Senhor, nós chegamos à casa do Senhor e talvez, com certeza, não é talvez, é com certeza, Deus ele está de braços abertos, esperando cada um de nós. Porque Deus é amor. E o que Ele quer é que nós possamos estar junto deles. Então existem aqueles que adoram a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, reconhecendo o seu estado de pecado, voltando a Deus para que Deus possa então pedir. O filho pródigo, ele nos mostra isso. Nós precisamos fazer em qualquer lugar, louvar ao Senhor com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, pedindo perdão para isso, pedindo perdão sobre os nossos atos, as nossas ações. Louvar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância, isso significa que nós não estamos olhando para o nosso problema. Isso significa que apesar daquilo que você está passando, você entende que há algo maior na sua vida, que há algo melhor para você preparado.
E assim nós vamos nos afastando, porque quanto mais nós buscamos isso, quanto mais nós queremos adorar ao Senhor, mais Ele nos tira das tentações, das provações, porque Deus é poder, Deus é ação, Deus é o nosso protetor, Deus é aquele que providencia todas as coisas. Nos afastando, buscando intimidade. Como é que nós podemos buscar intimidade? Comece a buscar mais na palavra do Senhor, as suas orientações. Comece a buscar mais através da oração, aquilo que você quer, aquilo que você busque. Comece a fazer mais propósitos com o Senhor, daquilo que você quer fazer, daquilo que você almeja. E adore sempre, independente do que você esteja passando. Salmos 34:1, ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o nome do Senhor. Sabe aquela música? Passa a situação assim: então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve. Tirei alto. Deus vai na frente, cara. Deus vai na frente, abrindo as portas, tirando os espinhos. É Deus quem está no controle de todas as coisas. E quando Deus está no comando, eu não tenho que temer nada. Ainda que o inimigo tente te tirar do foco, ainda que o inimigo tente te derrubar, ainda que obstáculos venham, Deus ele vai na frente, abrindo porta, tirando todo obstáculo na sua vida. A gente pode até tropeçar, não tem problema. Mas Deus está sempre com as mãos, com a sua destra, pronto para nos levantar, pronto para nos socorrer. O louvor é uma arma poderosa que nós temos para poder quebrar todo o jogo do inferno, para poder quebrar toda a artimanha do inimigo, para poder tirar tudo aquilo que tenta nos afastar, que tenta nos derrubar. Amanheceu, louve ao Senhor. Vai trabalhar, louve ao Senhor. Vai dormir, louve ao Senhor. É a todo tempo, louve ao Senhor. Busque a Ele todo tempo. Coloque diante dEle todas as coisas. Coloque diante dEle as suas dificuldades, os seus problemas, porque Deus ele é bom o suficiente para te elevar de patamar, para poder fazer você sair da onde você está. Eu sirvo um Deus do impossível. É um Deus que tudo pode. Então para Ele não tem problema nenhum. E quando as coisas estão muito apertadas para mim, eu simplesmente chego como um filho, ainda que não merecedor, mas eu falo assim: papai, estou precisando da tua ajuda. Eu fui até aqui, daqui para lá eu não consigo mais. É essa questão de intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. De buscar nele a nossa força, de buscar nele a sabedoria necessária para poder fazer todas as coisas, de buscar nele a direção dos nossos atos. E se nós não estamos conseguindo, a palavra diz que nós precisamos buscar mais. Peça a Deus que dá abundantemente. Fala para fortalecer a tua fé, para que você possa ter ousadia, intrepidez. Sabe aquela pessoa que não tem medo? Ainda que possa passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu protetor. O inimigo ele vem, mas Deus ele é maior em nossas vidas. As coisas boas podem vir na sua vida. E aí você precisa saber se é algo que estão te oferecendo para que depois você se torne um cativo, ou se é algo que estão te oferecendo para que você possa multiplicar e superabundar na vida de outros também. Porque uma coisa é aquilo que Deus dá,
é para que você receba e que você possa multiplicar isso na vida de outros. Outra coisa é aquilo que o mundo pode te dar e muitas vezes te deixa preso em situações ao qual você acha que está bom demais e não quer sair. Não quer sair. Exemplos e mais exemplos. Nós precisamos tomar algumas posições e algumas atitudes para que Deus possa ouvir então o nosso clamor. Babilônia não é o nosso lugar. Jerusalém é o lugar da terra, é o lugar do povo de Israel, é o lugar aonde eles adoram. E eles tentavam a todo momento voltar para aquele lugar. E Deus só permite voltar quando nós, então, entregamos realmente o nosso coração, quando nós realmente estamos focados em adorar ao Senhor e não querer destruir os nossos inimigos pelo simples fato que eles estejam fazendo algo ruim em nossas vidas. Mas nós precisamos tomar algumas posições para nós sairmos da Babilônia. Arrependa-se dos seus maus caminhos e confessarmos os nossos pecados. O povo queria vingança, mas não conseguia olhar para si mesmo e ver quanta coisa errada estavam fazendo. Estavam tão acostumados com a vida desregrada, pecaminosa, que não faziam uma autoanálise e confessavam diante de Deus os seus pecados. Nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Uma coisa você vai fazer no particular com Deus, é confessar tudo aquilo que você está fazendo. Deus não sabe? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe inclusive dos seus pensamentos. Quando você sonha, Ele já sabe de todas as coisas. Mas Ele quer ver uma atitude nossa de reconhecimento, e de poder nos prostrar diante do Senhor e falar assim: Senhor, pequei contra Ti, pequei contra os céus, pequei contra a Tua vontade. Mas eu não tenho força talvez de sair daquilo que está acontecendo comigo. Então Deus, Ele pode te dar a direção para que você venha sair. Arrepender é você olhar e saber aquilo que você está fazendo de errado e não voltar mais a praticar aquilo. Deus, Ele vai te dar o discernimento para você poder seguir esse caminho. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão. Agora, pedir perdão ao Senhor às vezes é muito fácil. A gente ajoelha, a gente para, a gente não precisa nem falar, porque Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Eu posso simplesmente meditar no Senhor. Ele sabe o que eu estava pensando. Talvez vocês não tenham escutado, mas Ele sabe. Então pedir perdão para o Senhor é muito fácil. E é mais fácil ainda Ele nos perdoar, porque o coração dEle é imenso. A sua misericórdia dura para sempre. Mas e para o nosso irmão? E para aqueles que nos feriram? E para aqueles que têm tentado nos derrubar de alguma forma? Será que nós conseguimos pedir perdão para essas pessoas? Ah, mas eles estão errados. O povo de Jerusalém, quando foi para a Babilônia, tinha esse mesmo pensamento. Eles estão errados. Não, aquela pessoa não presta. Aquele cara é um endemoniado. Aquela empresa, só pela misericórdia do Senhor. Aquele patrão é o próprio Satanás na terra. Aquele cara que me fez tal coisa, jamais eu vou conseguir perdoar. Será que nós conseguimos fazer isso? Pedir perdão, às vezes por alguma coisa que nós fizemos, e o mais complicado de tudo isso é pedir perdão por aquilo que nós estamos sofrendo. Pedir perdão por aquilo que está sofrendo. Aquelas pessoas que nos magoam, que nos fazem algo ruim, aquelas pessoas que não querem ver o nosso bem. Esse é o mais complicado. Uma terceira coisa, busque uma intimidade com Deus e seja obediente. Talvez o grande sucesso de todos que andavam diante do Senhor é a obediência.
Deus, Ele abre um verdadeiro caminho para que nós possamos andar, se nós estivermos obedientes. Por causa da desobediência, Adão e Eva saíram do paraíso, saíram do jardim. Por causa da desobediência, Abraão se deitou com uma serva e teve Ismael. E hoje o grande conflito que tem no Oriente Médio são duas nações, Ismael e Isaac, por tudo aquilo que tentaram fazer, por causa da desobediência. Estava lendo esses dias, agora para fazer esta palavra, que os muçulmanos, o Alcorão, eles entendem que Ismael é o primogênito, e de fato é, mas não é o filho da promessa. E por causa disso, os muçulmanos dizem que quando Abraão foi lá sacrificar aquilo que Deus queria, que era Ismael que estava lá, e não Isaac. Eles não entendem Isaac como sendo o filho da promessa. Grandes divergências que acontecem por causa de desobediência. Porque não conseguimos esperar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete. E aí nós tentamos dar um jeitinho, né, porque a Sara é estéril. Eu não vou ter esse filho que Deus falou que eu ia ter. Então, olha só, Abraão, vai lá, eu vou te dar a minha serva, e você faz um filho para que nós possamos ter a nossa nação. De fato, uma grande nação. E aí, a desobediência causa isso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser obedientes. E a quarta coisa, para a gente finalizar, é que você precisa ser considerado e se considerar como um filho de Deus. Deus, Ele estendeu a tua graça a todos nós. Deus, Ele na sua infinita misericórdia traçou um plano, falou, olha esse povo que é livre, que é abençoado, o coral pode subir. Eu tenho traçado algo, mandado profetas, e esses profetas têm ido, têm feito, mas o povo não tem obedecido. Uma hora eles estão livres, outra hora eles estão cativos, uma hora eles estão na terra prometida, outra hora eles estão sendo levados para outros lugares. Uma hora eles me adoram, outra hora eles adoram a outros deuses. Você precisa ser filho, porque a partir do momento que Deus enviou o teu Filho amado, Ele firmou um pacto com todos nós, para que nós pudéssemos então adorar ao Senhor, ser considerado filho de Deus, herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então você é filho de Deus e nós precisamos entender isso. Se nós estamos debaixo da graça, nós entregamos a nossa vida a Cristo. Deus, Ele é quem deve governar todas as coisas. Deus é quem deve governar a nossa vida, a nossa vontade, os nossos bens, seja tudo Ele consagrado ao Senhor. Eu falo para o pessoal que trabalha comigo, olha, se vocês tirarem alguma coisa de mim, saiba que vocês não estão tirando de mim, e eu não vou nem atrás. Vocês estão tirando de Deus, porque tudo que eu tenho é consagrado a Ele. Então vocês não vão estar roubando nada de mim, e vocês não vão acertar comigo, vão acertar com Deus. É tudo consagrado ao Senhor. Nós temos que sair da Babilônia. Babilônia significa idolatria, luxúria, pecados, vícios, prostituição, traição, promiscuidade, adultério. Nós precisamos sair da Babilônia. Deixe a sua vida antiga para trás e comece a olhar para Cristo, porque Ele é quem pode fazer todas as coisas. Livre-se do pecado. Saia da Babilônia e viva livre na presença do Senhor. Quando nós clamarmos ao Senhor, que Deus Ele possa ouvir o nosso clamor, que Ele possa realmente
ouvir o nosso coração, daquilo que nós tiramos de dentro do nosso coração, para que Ele possa ver a sinceridade que nós estamos passando e que nós desejamos abundantemente ter a presença do Senhor conosco. Consagrar a nossa casa, a nossa família, consagrar os nossos bens, consagrar tudo aquilo que nós temos para o Senhor. Ainda que possamos passar por dificuldades, nós vamos clamar e lamentar, mas Deus, Ele vai nos prover algo melhor em nossas vidas. Quantos acreditam nisso? Aleluia! Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus me leva, diz-me
recebendo dele daquilo que ele tem programado, das promessas dele para nós. O Senhor quer que nós possamos nos arrepender, nós possamos voltar, nós possamos confiar no Senhor. E essa é a oportunidade que Deus está te dando nesta manhã, de você confiar somente nele, de você colocar todas as coisas diante dele. E Deus, ele tem um propósito, tem um plano especial para a sua vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Ah, Senhor, esse é o teu povo. Nós sabemos, Senhor, que nós não somos merecedores, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, nos deu a graça do Senhor. O Senhor estendeu a tua misericórdia sobre nós. E nós não temos, Senhor, ó Deus, como pagar tudo isso. Mas nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai. Como forma de oração e de clamor, ó Pai, nos humilhando diante do Senhor. Recebe, Senhor, o nosso clamor, ó Deus. Eu apresento diante do Senhor cada dificuldade, cada problema, cada situação, ó Pai, que cada irmão aqui, ó Senhor, possa estar passando. Entra com providência, Senhor, muda a nossa sorte, muda o nosso caráter, muda, Senhor, a nossa vontade. Nós possamos, Senhor Deus, satisfazer a tua vontade, Senhor, e te agradecer, ó Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus.